E aí pessoal, sou o professor Tijupi do canal do YouTube e Instagram Matemática Jupi. E nesse vídeo eu vou tecer alguns comentários sobre o gabarito preliminar que saiu ontem, né? O gabarito da Polícia Militar do Estado de Alagoas. No começo da noite, quando ele foi divulgado, teve alguns problemas que colocou o título do gabarito da PM sendo do bombeiro sendo da PM, e gerou um pouco de confusão, mas depois o CESP resolveu esse problema e colocou tudo na ordem, tudo tranquilo, e todo mundo pôde aí colocar, ver a quantidade de acertos, quantos teve líquido nessa prova, né? O que eu vi, pessoal, foram muitos concurseiros decepcionados com a sua própria nota, dizendo que a nota foi baixa, dizendo que era para ter sido melhor. Pessoal, orgulhem-se da sua nota. Se vocês acertaram pouco, pouco em relação a quê? Pouco em relação a quem? Se você fez o seu melhor na prova, se era de acordo com as suas condições, você fez aquela nota, orgulhe-se. Mesmo que você tenha feito 20 pontos positivos, você tenha acertado 70 e tenha errado 50, você ficou com 20 positivos, mas veja, você acertou 70 questões. Orgulhe-se da sua nota. O que eu vi muitas vezes foram concurseiros que não souberam gerir o tempo de prova. O CESP costuma fazer algumas pegadinhas dentro da prova para que você perca tempo tentando resolver questões que não necessariamente precisariam de tanto tempo. Como é que é isso, professor? Muitas vezes o CESP coloca 2, 3 questões difíceis em sequência, aí você tem a falsa sensação que a prova é muito pesada e coloca, após essas 3, 4 questões difíceis, coloca 1 ou 2 fáceis e você termina perdendo tempo nas questões fáceis. O que é que eu faço? Quando eu era concurseiro, na minha época de concurseiro, como é que eu fazia para o CESP não me pegar nessas situações? Eu fazia como se fosse passagens de prova. Como é isso? Eu iniciava a prova, questão 1, independente da matéria. Questão 1, questão 2. As questões que eu fazia, quais eram? As que tinham um enunciado menor e as que eu achava que eram de um assunto fácil. Eu fazia a primeira passagem fazendo as que tinham um enunciado menor e as que eu tinha um entendimento que eram questões fáceis. Quando eu fazia essa primeira passagem por toda a prova, lógico, pulando 2, 3, 4 questões, realmente eu só respondia as que tinham um enunciado menor e entre as menores, a que eu tinha segurança no assunto, no conteúdo. Aí eu terminava, colocava as questões que eu fiz já no gabarito, relaxava um pouquinho e voltava. E pelo gabarito eu ia verificando quais que estavam faltando, para não ficar procurando na prova. Verificava, tá lá, questão 4. Aí eu olhava a questão 4 na segunda passagem pela prova. Eu ia pegar as questões que tem um gabarito um pouco maior e que eu também tinha um entendimento fácil, um entendimento simples. E também ia fazendo. Agora, só que nessa segunda passagem, como é que eu fazia? A questão que eu respondia, eu colocava no gabarito. Respondia a questão 4, colocava no gabarito. Respondia a questão 5, colocava no gabarito. Isso o CESP não me enganava com a sequência de questões. Muitas vezes o CESP coloca um enunciado gigante para uma questão fácil. E você termina se perdendo porque anteriormente teve 2, 3 questões de um nível um pouco mais alto e você, vendo um enunciado maior, você termina se perdendo naquela questão. Na terceira passagem em diante, que isso vai depender do tamanho da prova, vai depender da dificuldade, de quantas questões eu vou passando, da terceira passagem em diante é que eu começava a ir para as minhas matérias que eu tinha mais confiança. Na terceira eu já ia para matemática, via, no meu caso, né, que eu gostava bastante de matemática, eu fazia o concurso, aí eu já ia para a prova de matemática e tentava completar ela. Mesmo assim, as questões que eu via que tinha uma dificuldade um pouco maior, eu deixava de lado. Aí ia para a sequência, a segunda matéria que eu tinha mais confiança, a terceira, a quarta, assim sucessivamente. No final das passagens que eu fazia, o que eu chamava na época de passagem, ficava por último as questões que tinham um enunciado maior e que eu não tinha confiança na matéria ou no assunto. Assim evitavam, pessoal, muitos concurseiros que chegaram até mim, professor, eu estava tão bem em matemática, se eu tivesse mais tempo de fazer a prova de matemática, eu tinha respondido mais 3 ou 4 questões.
e terminou perdendo tempo em questões difíceis de outras matérias. Eu estou dizendo só um exemplo de 2, 3 alunos meus que ocorreram isso. Não geriram a prova, não organizaram a prova para fazer. Ser concurseiro, pessoal, muitos concurseiros caem no dia da prova. Não é que eles caem no estudo que vem de fazer. Não estudaram até corretamente, fizeram plano de estudo, fizeram organizar a sua rotina, pegaram excelentes materiais, mas muitos concurseiros, muitos bons concurseiros, por sinal, caem no dia da prova. Então, pessoal, façam uma reflexão, vejam agora que estão com a cabeça fresquinha, tá? Há pouco tempo que fizeram a prova da Polícia Militar do Estado de Alagoas, e vejam qual foi a sequência que vocês fizeram, qual foi a estratégia de prova. Não necessariamente, não foi por falta de estudo seu, não foi falta de conhecimento, mas geriram errado o tempo, organizaram uma sequência errada. Se você for da primeira questão até a última, respondendo todas as questões, o CESP lhe pega. Porque a prova toda é montada para lhe enganar, para testar seu conhecimento, testar sua paciência. Você fazendo como eu fazia, essas passagens, pulando questão. Primeiro, as de enunciado menor e que eu tinha um entendimento maior sobre aquele assunto. Na segunda passagem, as que tinham enunciado um pouco maior e que eu também entendia do assunto. Na terceira passagem pela prova, isso eu ia dar 1 até 120. Não lia todas as questões, algumas já ia para o enunciado menor. Quando ia para a terceira passagem, aí realmente eu ia para as matérias que eu tinha mais segurança. No meu caso, na minha época, era matemática. E assim eu ia para as outras matérias. No final, se sobrasse tempo, sobrariam as que têm um enunciado maior e que eu não tinha segurança na matéria ou no assunto. Evitaria muito que eu deixasse questões de fácil entendimento, que eu provavelmente iria acertar e que tinha até um enunciado menor, que eu no instante responderia. Então, pessoal, aprendam a gerir o tempo, aprendam a organizar a sua prova, vejam onde é que erraram e boa sorte a todos, pessoal. Teve pessoas aí que estão com pontuação boa, estão na iminência de entrar, vamos esperar aí a lista de gabarito, a lista final do CESP, mas aprendam a gerir o tempo, aprendam a fazer provas. Isso é com o tempo, isso aí, os simulados ajudam bastante isso, mas o CESP pega muita gente nessas questões. Valeu, pessoal, precisando, sigam aqui. Se você está sendo seguido pelo Instagram, sigam o meu Instagram. Se você estiver pelo YouTube, se inscrevam aqui no canal, só clicar aqui no botão vermelhinho, inscreva-se. Curtam, que isso aqui ajuda demais. Comente aqui o que é que você achou desse vídeo e o que é que você achou da prova, o que você achou também, principalmente, desse meu método de fazer por passagens. Você pode até trocar, você pode até fazer a primeira passagem nas matérias que você tem mais afinidade e depois ir para as outras matérias. Eu fazia assim e isso eu consegui várias aprovações. Valeu, pessoal. Até a próxima.